eu descobri um descolamento retroovular. E aí eu fiquei meio assustada. Pode cafeína na gravidez? Não pode cafeína na gravidez? Uma pesquisa, na verdade, muito doida, que a NASA fez. Se você jogar no Google, pesquisa da NASA aranha cafeína, vai aparecer. Olá! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente não vai falar sobre negócios, vai falar também, mas não vai falar só. Mas eu trouxe você, mais uma vez, aqui para um cantinho da minha casa, pra gente conversar mais um pouquinho sobre a gestação. Como eu falei no outro vídeo, se você não viu, corre lá assistir, que é o que eu falei sobre os primeiros sinais da gravidez, e como que eu descobri a gravidez, e que eu estou grávida, e tudo isso. Eu quero compartilhar isso porque pra mim foi muito importante ver vídeos de outras mulheres que compartilhavam e saber que eu não tava passando por tudo que eu tava passando sozinha. Então isso foi muito legal. Por isso que eu quero compartilhar hoje com você como que foi o meu primeiro trimestre de gravidez. Hoje eu já tô com 16 semanas, completei hoje 16 semanas, então eu já estou no segundo trimestre. Mas o primeiro trimestre, olha, foi uma loucura. E claro que isso também impactou um pouquinho no meu negócio. Vou contar de que forma tudo isso impactou, né? Então vamos lá. Eu descobri, eu conto no outro vídeo, vou deixar o vídeo aqui na descrição, o link do outro, se você quiser assistir, vou deixar um card também, se você quiser clicar e ver como que eu descobri a gravidez. Mandei, fiz o beta-HCG, mandei pra minha obstetra, na verdade não é minha obstetra atualmente, depois eu conto tudo isso também, mas mandei pra minha médica, minha ginecologista, e aí ela já marcou a primeira ultrassonografia, que era lá no consultório dela, que tem que ser aquela ultrassonografia transvaginal, porque senão você não vê nada, né? Só que nesse meio tempo, então com 5 semanas de gravidez, eu tava com uma viagem marcada, comprada, tudo pago, pro Rio de Janeiro. E aí eu perguntei pra ela, falei, Carol, eu posso ir? Tem algum problema que eu vá? Ela falou, não, tranquilo, né? Tá bem no comecinho, pode ir, fica tranquila, quando você voltar, a gente faz o primeiro ultrassom. Beleza, então eu fui bem tranquila, eu já tava com o resultado do beta em mãos, mas eu ainda não tinha visto nada. A viagem pro Rio foi bem tranquila, eu não senti mais fome, eu não senti mais sono, eu não senti enjoo, eu não senti absolutamente nada, nem parecia que eu tava grávida. Então até aquele momento, e isso aconteceu até a 8ª semana, nem parecia que eu tava grávida, porque eu não tinha nenhuma mudança, a não ser a mudança no meu corpo, que era visível. O meu corpo ficou todo molinho. Eu até falo isso no outro vídeo, mas é chocante. Porque como eu nunca tinha passado por uma gestação, então não é a minha primeira filha, ou o meu primeiro filho, né? A gente não sabe. Mas é a minha primeira gestação, né? Então a Cássia, ela não veio por um processo de gestação, foi outro processo. Pra mim é tudo novo, então é tudo diferente, é tudo novidade. Do nada, do absoluto nada, eu simplesmente perdi a minha cintura. E é muito engraçado, porque eu tenho 2 fotos que eu tô de costas, uma em Salvador, antes de engravidar, e outra no Rio de Janeiro, depois de engravidar. Será que eu coloco? Não vou colocar as fotos aqui, porque eu tenho vergonha. Porque as 2 eu tô de biquíni, mas assim, é visível. Então se isso aconteceu no teu corpo também, aconteceu comigo, eu imagino que seja normal. Então a viagem pro Rio foi ok, a gente fez as fotos de divulgação pra postar lá no Instagram, né, com o teste de gravidez lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então foi bem legal, ninguém sabia ainda, só contei pra minha mãe, que contou pra minha madrinha, que contou pra todo mundo. Então, minha família ficou sabendo toda. Mas a gente decidiu não contar pra tanta gente, então, tipo, eu não postei no Instagram naquela época, né? Porque tem muito risco de aborto espontâneo até a 12ª semana e isso é normal. Aí eu voltei do Rio de Janeiro e fiz a primeira ultrassonografia. Não ouvi nada. Não tinha batimento cardíaco, não tinha nada. Eu até tenho uma colinha aqui, ó, porque senão eu esqueço. Mas a primeira foi nas sextas, foi com 6 semanas. Então com 6 semanas eu fiz a primeira ultrassonografia e não tinha nem batimento, era só um saco gestacional, não tinha absolutamente nada ali, mas dava pra ver que tinha alguma coisa. Então tinha um embrião, ele tava bem implantadinho, tava tudo certo, tudo ok. E ele tava com um tamanho de 5 semanas mais 3. Não tinha batimento ainda.
vida que segue normalmente, ela pediu pra me ver de novo. Nesse momento, eu já sabia que eu não ia ficar com a Carol como minha obstetra. Por quê? A Carol é minha médica, ela é minha ginecologista, eu adoro ela, consulto com ela desde muito tempo, porém, ela não está mais fazendo parto, né? Ela não tá mais trabalhando com obstetrícia, só como ginecologista, e ela tá fazendo os procedimentos. Então, eu sabia que eu tinha que procurar outra pessoa. Então, nesse momento, eu já comecei a procurar outras obstetras, até comentei com a minha mãe que eu tava procurando outras pessoas na linha do que eu quero futuramente. Então, eu quero um parto natural. Depois que eu vi o renascimento do parto na Netflix, então essa foi a primeira coisa que eu estudei, assim, sobre parto e gravidez, foi o renascimento do parto, 1, 2, 3, e meu marido assistiu também. E é o que a gente entende como linha de raciocínio. Se precisar de uma cesárea, ok, né? E também não julgo quem faz cesárea, então se uma pessoa optou por uma cesárea agendada, ok também, mas não é isso que eu quero pro futuro, né? Eu pretendo sim ter um parto natural, então eu precisava procurar uma obstetra que fosse nessa linha de raciocínio. Descobri várias coisas, por exemplo, que pelo plano de saúde a chance de eu ter um parto normal é quase nula, a não ser que essa criança nasça no carro, porque a ANS, a Agência Nacional de Saúde, tem uma tabela onde mostra qual que é a porcentagem de parto normal e cesárea dentro de cada plano de saúde. O meu plano de saúde que eu tenho hoje tem uma taxa de cesárea de 95%. É muito absurdo. Então, foi isso. Ela pediu pra mim ver pra fazer outra ultrassonografia. Ainda tinha que ser a transvaginal. Então, eu voltei lá com 8 semanas. E aí, foi a primeira vez que deu pra ouvir o batimento. Foi bem legal, né? Porque daí dá pra ouvir o batimento e toda aquela coisa de você ouvir o coraçãozinho do neném pela primeira vez. Eu não sou uma pessoa muito emocionada, então isso é meio bizarro. E se você também não é essa pessoa, veja, está tudo bem, eu também não sou. Eu não sou essa pessoa super emocionada que chora, sabe? Tipo, eu não chorei quando eu ouvi o coraçãozinho do neném. Eu não chorei em nenhuma ecografia até agora. Então, eu não sou essa pessoa super emocionada. E aí, eu conversei com algumas amigas e algumas pessoas que também não são. E é engraçado porque a gente se sente meio culpada, assim, né? No começo eu falava, cara, será que parece que eu tô errada? Parece que eu não tô amando essa criança? Mas claro que eu tô, só que do meu jeito, né? E eu não tenho esse jeito super amoroso, e de abraços, e beijos, e emoção, e chora na ecografia. E tá tudo bem quem chora, mas tem gente que não chora, sabe? Então somos pessoas diferentes. E eu não sou menos amorosa ou menos mãe por não ter esse sentimento. Então, isso pra mim foi bem engraçado de ver, assim, a reação das pessoas. E de ver que muita gente tem a mesma reação que eu, e passou pela mesma coisa que eu, do tipo, não chorou, não se emocionou. Tipo, eu não quero um chá revelação, eu não quero um chá de bebê. Não sou eu, sabe? Eu não quero essas coisas. E eu conversei com muita gente que também não queria e as pessoas ficavam se sentindo menos mães por isso. E não, nós não somos menos mães. Nós só temos outra forma de ver as coisas, né? E nessa ultrassonografia. Ai, gente, eu falo ecografia porque eu tenho uma dificuldade. Nessa ecografia de 8 semanas, eu descobri um descolamento retroovular. E aí eu fiquei meio assustada. Nesse meio tempo eu já tinha encontrado a equipe de parto que está me acompanhando e que vai fazer o meu parto lá no final, que é uma equipe de parto humanizado, chama Coletivo Lotus de Curitiba. Então eu fazia as ecografias com a minha médica anterior, né, com a minha ginecologista, mas quem tava me acompanhando era a minha equipe de obstétrica que vai ficar comigo até o final. Teve esse descolamento retroovular. O que é isso, né? O útero tá lá cheio de sangue, que é esse sangue que vai fazer essa cama, né, pro embrião ficar ali, e também vai formar a placenta e vai fazer tudo que tem que fazer ali dentro, certo? Então o útero tá todo preenchido de sangue, porque eu não menstruei, então o sangue tá lá. O embrião tava aqui implantado e em cima do embrião, uma parte do meu útero deu uma descolada. Então desse sangue deu uma descoladinha, que não era pra ele ter descolado, era pra ele ter ficado lá, colado na parede do útero. Mas um pouquinho desse sangue descolou, entendeu? Por isso que chama descolamento. Eu não tive sangramento e também não tive dor de cólica, de contração, nem nada. Eu não senti nada disso. Mas o descolamento aconteceu e deu pra ver na ecografia. O descolamento, ele é perigoso quando é mais de 50
90%. O meu descolamento, ele era um descolamento grande, mas o que acontece? Depois estudando muito, lendo várias bibliografias e conversando bastante com a minha obstetra sobre isso, eu percebi que a grandíssima maioria, isso é um número assim, que passa de 90% dos abortos espontâneos acontece por uma má formação no embrião. Sabe quando a gente jogava joguinho, quando era criança, aquele abortar missão? É meio que isso, sabe? Acontece um erro ali. Nos primeiros meses, tá acontecendo milhares de multiplicações genéticas por segundo. E aí, às vezes, um erro nessa multiplicação acontece. Esse feto é um feto que teria algum problema no futuro se ele continuasse se desenvolvendo. Sei lá, alguma coisa num lugar errado. Ou ele não ia ter algum órgão que ele deveria ter. Enfim, algum problema, tá? É alguma multiplicaçãozinha ali que aconteceu de forma errada. E aí, o corpo decide abortar essa missão e fala, ó, não vai rolar, depois a gente faz outro. É mais ou menos isso, tá? Falando de forma, assim, muito, muito leiga. Mas é mais ou menos isso que acontece. Então, esse descolamento, ele pode causar um aborto? Ele pode, mas é muito raro isso acontecer. Porém, os médicos recomendam o repouso, pode ser parcial ou pode ser um repouso absoluto. Como o meu descolamento era grande, ela me recomendou um repouso praticamente absoluto. Então era pra eu levantar da cama pra comer. Isso a minha médica anterior. Pra eu levantar da cama pra comer, levantar da cama pra tomar banho e ir ao banheiro. Basicamente isso. Porém, depois que eu super estudei, eu decidi que eu não ia fazer o repouso absoluto. Eu ia fazer um repouso parcial. Por quê? Como eu tenho as minhas empresas, eu tenho loja, eu tenho escritório, eu tenho audiência, eu tenho muita coisa pra fazer. Falei, cara, eu não vou poder fazer esse repouso absoluto e eu vou fazer um repouso parcial, porque eu tava muito consciente de que se acontecesse uma perda, seria por um fator alheio à minha vontade. Então, dificilmente alguma conduta minha, alguma coisa que eu fizesse, geraria a perda desse neném. Mas eu tive um pequeno acidente, eu torci a perna e aí bati, né, o joelho. E eu tive uma luxação no joelho, né? Eu acho que a patela ali saiu do lugar. Isso foi logo depois de ter descoberto esse descolamento retrovular, acredite se quiser. Sei lá, eu acho que foi o universo falando vai ficar de repouso sim, senhora. Sabe? Tipo, você decidiu não fazer? Ah, vai fazer. Ah, vai fazer sim, né? A literatura fala que não precisa, mas você vai ficar quieta. Decidi não ir pro hospital pra ver o joelho, eu só queria saber se tava tudo bem com o neném, e tava tudo bem com o neném, mas com o joelho eu não fui pro hospital ver, porque não recomenda-se que gestante faça ressonância e nem raio-x, né? A não ser que seja muito, muito necessário. E eu entendi naquele momento que não era, entendi que o repouso, então, era o canal. Preferi ficar em repouso mesmo, fazer compressa gelada no começo, morna depois para aliviar a dor e fazer o contraste ali de compressa, né? Compressa fria, compressa quente. A minha mãe é fisioterapeuta, ela tava me acompanhando. A minha obstetra também tava me acompanhando. O que eu falo pra você? Se você descobriu que tem um descolamento também e tá passando por isso, estuda sobre, primeiro, pra você entender que a sua conduta não vai fazer com que você perca o neném. É muito, muito difícil que isso aconteça. Provavelmente esse descolamento vai ficar tudo bem, sabe? Mas talvez tenha alguma coisa do neném já mostrando pra gente ficar quieta, sabe? Tipo, foca em mim, sabe? Do neném falando assim, eu tô aqui, agora é a hora de você prestar atenção em mim, menos em você. Não sei, eu penso muito nisso, sabe? Então, se você pode fazer o repouso, faça. E acompanhado de tudo isso foi na 8ª semana de gestação, vieram os enjoos. Mas vieram com tudo. Mas, daí veio. Sabe? Até então, eu não tinha sentido nada. Mas quando deu 8 semanas, o troço veio de uma maneira, mas de uma maneira surreal, assim. Porque eu achava que o enjoo da gravidez era um enjoo, tipo, sabe, vomita no balde. Tipo Bridget Jones, já assistiu o bebê de Bridget Jones? Acho massa aquele filme. E aí que ela tá trabalhando, e aí ela pega o listinho no escritório blá, e volta a trabalhar normalmente, passa. Eu achava que era assim. Você tá bem? Então
Então eu achava que eu ia vomitar e ia passar, sabe? Que ia vir, tipo, uma vontade de vomitar e aí pronto, depois passou. Só que não foi assim não, era um enjoo de dia inteiro. Eu acordava enjoada, eu comia enjoada, o que eu conseguia comer, porque eu conseguia comer quase nada, maçã. Eu comi muita maçã, porque maçã era o que dava pra comer. E aí cada um tem uma técnica, né? Chupa limão, sorvete de limão, chupa gelo, nada. Nada. A única coisa que entrava bem era maçã. Salada entrava legal, assim, um purezinho de batata às vezes, mas não tava entrando quase nada. E aí o que eu conseguia comer, eu comia. Tipo, tinha dias que me dava uma vontade de comer um miojo. Comia. Sabe? Se é isso que entra, é isso que vai. Porque eu não conseguia comer absolutamente nada. Estava fazendo suplementação com o ácido fólico, o folato D, que é ácido fólico mais vitamina D, mas só, não era o polivitamínico, né? Era só o folato D. Esse enjoo, pelo menos pra mim, foi um enjoo super incapacitante. E aí depois, assistindo outros vídeos de gravidez, eu vi que é assim pra várias pessoas, né? Eu falei, gente, por que ninguém conta isso antes? Eu não sabia. Porque pra mim foi incapacitante mesmo. Eu já tava com o joelho ferrado, porque eu já não conseguia encostar o pé no chão. Mas ainda assim, a gente pegou uma cadeira de rodinha, sabe essas cadeiras de escritório? E o Juliano me levava de um lado pro outro. Então eu poderia vir até aqui, até a biblioteca aqui da minha casa, que a minha casa é térrea, né? Só o escritório que é lá fora no outro andar. Mas a minha casa é térrea. Então eu poderia vir até a biblioteca e trabalhar sentada ali na minha mesinha. Mas não dava, porque eu ficava muito enjoada. Era levantar assim, ó, sabe? Tipo, eu tava deitada, aí levantava, nossa senhora. E aí, mas vinha, e era um enjoo, que era um enjoo de tudo, assim. Tipo, eu enjoava de olhar pra cara das pessoas, enjoava de tudo, de tudo, de tudo. É um enjoo horrível, horrível. Então, eu fiquei em repouso por todos esses motivos. E aí, quando deu 10 semanas, né? Então, depois daquele ultrassom do descolamento, ela pediu pra eu voltar lá pra fazer 2 semanas depois, pra ver se tinha resolvido. Então, com 10 semanas, eu voltei lá na minha médica, que ainda era ecografia transvaginal, ainda precisava ser aquela. E aí, eu preferia fazer com ela, e ela tem no consultório, por isso que eu fazia lá. Voltei lá e pronto, não tinha mais o descolamento que tinha, a parte que tinha descolado ali do útero já tinha sido absorvida de novo pelo meu organismo e tava tudo perfeito, né? E ela me deu a guia pra fazer o morfológico de primeiro trimestre, que faz com 12 semanas. E aí eu comecei a acompanhar só com a minha obstetra, que é quem vai me acompanhar até o final, até o parto. Foi muito maluco esse momento, assim, porque eu tive essa preocupação do descolamento, então de saber se estava tudo bem, e graças a Deus ficou tudo bem. Eu tava bem consciente que se algo acontecesse não seria por culpa minha, então não tem nenhuma ação que eu possa fazer, né? Que vai impactar diretamente. E eu tava bem tranquila, mas ao mesmo tempo o enjoo que eu sentia era um enjoo incapacitante, completamente incapacitante. Por isso que eu falo que no outro vídeo eu falei, né, gravidez não é doença, mas parece. Porque nesse momento parecia que tava doente, porque não tinha como levantar da cama, não tinha como fazer nada. Eu não conseguia pensar. Vários prazos que eu tinha de processo, que eu tinha que responder, eu pedia pro Juliano fazer. 2 prazos, se não me engano, eu perdi. Eu nunca perdi prazo na minha vida. Mas 2 eu perdi, eu sabia que não era prazo que prejudicaria de perder, né? Eu poderia fazer depois. Mas isso nunca tinha acontecido, porque eu não conseguia. Não conseguia olhar, eu não conseguia abrir um computador, parar na frente de um computador e trabalhar. Então, não consegui gravar vídeo nesse meio tempo. E 1 mês e pouco é muito tempo, né? Pra quem tem o próprio negócio, vocês sabem disso, é bastante tempo. Eu não consegui produzir conteúdo, eu não conseguia gravar stories, eu não conseguia gravar vídeo, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Nada, nada. Eu só queria ficar deitada, quieta, às vezes nem ver série, nada, nada. E eu perdi 2,5 kg nesse período, porque isso me deixou muito preocupada também. Eu falei pra minha obstetra, eu falei, pelo amor de Deus, né, eu não posso perder peso. Ela falou, não, calma, o teu corpo sabe o que ele tá fazendo, ele tem da onde tirar pra dar pro neném. O neném não vai ficar desfalcado de algum nutriente, alguma coisa. Depois você vai recuperar, fica tranquila. Mas eu fiquei preocupada, né, porque eu não comia nada, nada. O que ia... era isso. Uma coisa que me perguntaram foi sobre a cafeína, que eu sei que tá em alta essa discussão da cafeína, né? Se pode cafeína na gravidez, não pode cafeína na gravidez, enfim. Quem sou eu pra dizer se pode ou não pode? Eu não sou ninguém, gente. Eu sou uma empreendedora, eu sou uma empresária, eu tenho uma livraria, eu tenho um escritório de advocacia, né? Tipo, quem sou eu pra falar se pode ou não pode cafeína?
Eu não consumi. Por quê? No começo eu consumi, lá nas primeirinhas semanas, porque tava tudo bem e eu nem sabia dessa polêmica da cafeína, pode ou não pode, né? Então, lá no começo, viajei pro Rio de Janeiro, tava consumindo. Aí quando eu comecei a enjoar, que foi lá 7, 8 semanas, eu não conseguia mais tomar café. O cheiro do café me enjoava e eu simplesmente não conseguia. E aí o meu marido, Juliano, ele me mostrou uma pesquisa, na verdade, muito doida. Muito aleatória, assim, que a NASA fez. Se você jogar no Google, pesquisa da NASA aranha cafeína, vai aparecer. A NASA pegou algumas aranhas que fazem aquelas teias bonitas e deu algumas substâncias psicoativas para as aranhas, tipo cannabis, LSD e cafeína. Era uma delas. E analisava como que ficava a teia. Tipo, a teia da cannabis ficou pela metade. A aranha desistiu de continuar fazendo a teia, né? Mas a da cafeína, que foi essa aqui, ela é a mais bizarra. Pode ver como ela é a mais mal feita, assim, parece que a aranha ficou muito sem foco. Daí eu vi isso, e daí eu já tava enjoando do cheiro do café. E aí eu falei, cara, eu tô fabricando um ser humano também, né? Meu corpo precisa de foco. Não vou dar pra ele alguma substância que tire o foco. Essa é a minha conclusão. Embasamento na pesquisa da NASA com as aranhas. Sabe? Então, assim, não tô falando pra você eliminar o café, nem pra você tomar o café, nem pra você, sei lá. É essa polêmica aí do café. Então, eu não estou consumindo, porque eu enjoei e aí eu não voltei a consumir. Ponto. Simples assim, tá? Mas eu não sou super píssica, tipo, doces. Estou consumindo doce, eu amo doce. Quando eu fiquei enjoada, o dia que começou o enjoo, sabe qual foi? Olha que sacanagem. Domingo de Páscoa. Você acredita? Você acredita? Não é uma baita de uma sacanagem? Não, olha, domingo de Páscoa, ganhei chocolate, minha filha ganhou chocolate, eu comprei uma caixa de Ferrero Rocher só pra gente. Tipo, muito chocolate, 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 chocolate. E aí, o que aconteceu? Eu não conseguia sentir o cheiro do chocolate. Se o Juliano comia chocolate do meu lado, eu enjoava dele comendo chocolate. Eu falava, vai comer pra lá, por favor. Eu não consigo sentir o cheiro do chocolate. E eu amo chocolate. É, meu povo, foi difícil. Mas agora, graças a Deus, já voltei a consumir meu docinho. Fiz o exame lá do açúcar, né? E tá ok, não tenho diabetes, não tenho nenhum tipo de diabetes, minha glicemia está excelente. Dou uma segurada, né? Obviamente não vou ficar me entupindo, assim, tipo, comendo bolos e bolachas. A gente já tem uma alimentação mais natural. Eu moro num sítio, então a nossa alimentação já é mais natural. A gente sempre come saladas, carne, muita salada e muita carne. Então a nossa alimentação já é mais natural. Eu não compro industrializado. Minha filha, coitada, não vê uma bolacha nessa casa há séculos, porque a gente realmente não compra, né? Então, minha filha, coitada, nada. Pra ela é ótimo, na verdade. Não tem em casa. Mas, às vezes a gente sai, eu como sim um doce, compro sorvete, por exemplo, zero problema com isso. Faz um bolo em casa com açúcar. Estou consumindo açúcar. Perguntaram também lá no Insta se eu senti falta da bebida alcoólica. Não, porque eu já não consumo bebida alcoólica. Então eu não gosto muito, nunca gostei tanto. Faz muito tempo que eu não tomo muita bebida alcoólica. Sei lá, se eu tomo um vinho pra acompanhar um jantar com meu marido de vez em quando é muito, sabe? Então não estou sentindo falta. Nem um pouco, é algo que eu super posso viver sem. Então, recomendo lá o Renascimento do Parto, se você quiser saber mais sobre parto, tipos de parto, enfim. Gostei muito do documentário, achei ele extremamente esclarecedor, amei, de verdade, então recomendo. E os livros, eu comecei lendo o Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Eu tenho algumas ressalvas sobre ele. Se você é uma pessoa muito píssica, assim, tipo, que você já sabe que você é ansiosa, que você já pega toda a culpa do mundo pra si, que você já se abraça, sabe? Tipo, vou dar um exemplo da minha filha adolescente, né? Pô, minha filha tirou uma nota baixa na escola. Eu já acho que a culpa é minha, que toda a culpa é minha, que eu sou uma mãe ruim, por exemplo, tá? Então, se você já é essa pessoa, não leia, tá? Porque ele traz uma carga um pouco pesada, mas o livro é bom. Então, assim, eu acho que eu tenho ressalvas sobre ele, a própria autora tem ressalvas sobre ele, porque ele coloca essa carga na mãe, então ele vai dizer que as doenças do recém-nascido, o fato do recém-nascido não mamar, por exemplo, não dormir, não ganhar peso, é
culpa da mãe. Então ela coloca essa carga, né, nessa mãe. Mas ao mesmo tempo o livro tem muita coisa boa sim. Ele fala sobre essa conexão com o recém-nascido, essa conexão com o neném. Então ele tem os pontos positivos. Eu estou gostando, mas claro que eu acho que a gente não tem que dizer amém também pra tudo que a gente vê. Por exemplo, o Renascimento do Parto. Você não precisa assistir e falar amém, é isso. Não, né? Mesma coisa o livro, tá? E outro livro que eu comecei agora, então não tenho nenhuma consideração sobre, é o Parto Ativo. Porque aí, como eu tô estudando muito sobre parto natural, tô fazendo um curso de educação perinatal, tô estudando muito sobre. Então, pra saber se a analgesia tem risco, não tem risco, enfim, tudo isso eu tô estudando loucamente sobre. Comprei o Parto Ativo, que é o clássico do parto natural. Mas eu tô bem no comecinho, então ainda não tenho nenhuma consideração sobre ele. Sobre as minhas empresas, né? Como que ficou nesse meio tempo? Gente, eu tenho uma equipe fantástica e maravilhosa e eu tenho procedimentos extremamente bem definidos. Então é isso que eu bato tanto na tecla com vocês, sabe? Você ter procedimentos bem definidos no seu negócio, de você saber exatamente o que fazer, quando fazer, tipo uma receita de bolo. E a gente tem isso. Então, pra mim, não foi muito problemático ficar longe. Claro que tem coisas que só eu posso fazer, tipo processo, só eu posso fazer os meus prazos, porque eu não tenho nenhum estagiário da área de direito que faça, ou outro advogado que trabalhe comigo que poderia fazer por mim. Então esse ponto só eu faço. Porém, a grandíssima maioria de tudo que envolve o meu negócio, a minha loja, venda online, venda presencial, meu negócio online, os meus alunos, quem eu presto consultoria, tudo, muito bem delegável, sabe? E eles sabem exatamente o que fazer, quando fazer, como fazer. Então eu não tive nenhum problema de ficar longe, fiquei praticamente 5 semanas longe, sem pisar na loja. E tudo certo, tudo maravilhoso. Por isso que eu falo, tem como ser leve? Tem como ser leve. E por último, queria dizer que, claro, não vou falar aqui do segundo trimestre, mas com 13 semanas, assim como os enjoos passaram como um passe de mágica, a minha barriga apareceu como um passe de mágica. Eu tava pensando qual é a data que a barriga aparece. E do nada, e foi do nada, gente, do nada. Parece que eu dormi sem, acordei com. Do nada, eu acordei com uma barriga que pra mim é enorme. Como eu falei, é minha primeira gestação, eu não sei que tamanho que vai ficar. Até mostrei lá no story do Instagram. Então quem me acompanha lá pelo Instagram já deve ter visto. Pra mim é muito grande, eu fiquei chocada. Mas eu fui na consulta quando eu tava com 14 semanas com a minha obstetra e ela disse que tá super dentro do padrão e tá super normal. Mas pra mim foi muito estranho. Eu olhei assim e falei, meu Deus, eu achava que eu ia ter essa barriga tipo com 8 meses. Tá meio fora da realidade também, né? Mas é o que eu imaginava na minha cabeça. E aí super apareceu uma barrigona, assim. Ah, e outra coisa, se é menino ou menina, quem assistiu o outro vídeo acho que já sabe, quem me acompanha no Instagram também já sabe, que a gente não quer saber. Então eu não sei se é menino ou menina, a gente só vai saber mesmo no momento que nascer. Por quê? Porque uma hora eu vou saber, né? Então pra que saber agora? A gente não quer saber agora, a gente decidiu não saber. Então a gente não sabe se é menino ou menina. Se você tem essa curiosidade, está ansiosa, vai ter que aguardar até o fim. E aí a gente vai ficar sabendo uma hora ou outra. Então, espero que tenha te ajudado. Ah, outra coisa que aconteceu comigo, lembrei agora, tinha até esquecido. Prisão de ventre. Olha, foi difícil, hein? Foi bem difícil pra mim, primeiro trimestre. Segundo trimestre melhorou bastante. Segundo trimestre tá o céu, depois eu faço um vídeo do segundo trimestre. Mas no primeiro trimestre eu tive muita prisão de ventre também. Olha, foi tudo. Então foi muito, muito difícil. E agora já tá bem mais tranquilo. Então se você tem também, ó, é normal. Minha médica também falou que é normal, muita gente passa por isso. E eu consegui dar uma boa regulada com óleo mineral. E remédio pra mim é o da última instância, sabe? Eu não tomo remédio nem pra dor de cabeça quando eu sinto dor de cabeça. Então, eu consegui regular legal com óleo mineral. Então, se você tá passando por isso, dá uma tentada. É uma coisa super natural e que toda mulher pode tomar. Claro, pergunta pra tua obstetra, né? Quando a gente fala de gravidez, tudo, pergunta pra sua obstetra. Mas, a princípio, é uma coisa super natural, qualquer mulher pode tomar. Então, consegui dar uma boa regulada, assim, foi o que salvou. Claro que eu também não tava comendo, né? Então, falei que eu perdi 2,5 kg que eu quase não tava comendo. Então, não tinha como evacuar se eu não estava botando comida pra dentro. Mas a minha obstetra falou que não era bom passar de 3 dias sem ir ao banheiro. Então, eu dava essa controlada com óleo mineral e foi bom, foi o que ajudou, mas ainda assim, acho que eu descobri o real significado da palavra enfesado. Ah,
Ai, que foi difícil, mas passou. Espero que tenha te ajudado. Deixa aqui o teu comentário se você gostou, se você gosta de ver esse tipo de vídeo. Me acompanha lá no Instagram também, manda um direct que eu adoro conversar com vocês, tá bom? Um beijo pra você e até a próxima.